Olá, minhas irmãs! Estamos na nossa segunda aula desse tema Fortalezas Espirituais. A gente conversou um pouco sobre religiosidade na última aula e nós apontamos alguns aspectos dessa estrutura, dessa fortaleza que muitas vezes se confunde com a verdadeira espiritualidade. E dessa vez a gente vai abordar a passividade, a apatia, né? E vamos entender como é que ela impede que a Igreja de Cristo avance para o propósito que Deus tem para cada um de nós. E então eu te convido para que a gente comece esse tema e gostaria de já começando explicar que esses tópicos eles foram abordados no acampamento. A gente disponibilizou o áudio dessas mensagens lá no canal do YouTube. Então, quem quiser reforçar e se aprofundar nesse tema, ouça, é muito importante que se ouça a mensagem. No caso, esse tema a mensagem foi ministrada pelo Márcio, e aqui a gente vai traduzir isso para uma abordagem mais pedagógica. Então, nós vamos trazer alguns tópicos, algumas imagens para reforçar esse conceito e trazer com alguma clareza para quem tem dificuldade, através da mensagem, de assimilar essas questões. A gente traz, então, nesse formato para facilitar o entendimento, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, como eu disse, nós estamos tratando de fortalezas espirituais. São estruturas espirituais que resistem à ação do Espírito Santo, que resiste à mudança, que resiste e se mantém ali alguém preso dentro dessa estrutura. E hoje nós vamos falar sobre passividade. Então, é preciso romper com a passividade barra apatia, que acabam representando a mesma condição espiritual, né? Nós vamos tratar de passividade da perspectiva espiritual. Então, nós não estamos abordando isso dentro da ideia social, dentro da condição social, mas sim dentro da perspectiva religiosa. Então, como o Márcio ministrou, ele leu o texto de Apocalipse, nós vamos relembrar esse texto aqui. Então, Apocalipse 3 diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, esse texto é extraordinário e realmente é profundamente confrontador. O próprio Cristo, o Senhor da igreja, denunciando de uma maneira profunda e muito clara a condição espiritual da igreja de Laodiceia. Então, Jesus denuncia ali um estado de passividade, de apatia espiritual, que provoca náuseas no próprio Deus, no Senhor da igreja. Então, essa igreja visivelmente estava iludida, ela estava vivendo um auto-engano, ela acreditava que todos os seus recursos humanos, que toda a sua posição social, que toda a sua influência, que toda as suas riquezas, que tudo isso conferia a ela uma condição espiritual melhor do que talvez as outras ao seu redor, mas Jesus denuncia e diz que ela estava em uma condição terrível, uma condição miserável, porque nada daquilo fazia com que eles fossem mais espirituais, muito pelo contrário,
fazer com que toda a situação espiritual daquela igreja fosse diante de Deus reprovada. Ele causava náuseas, né? Então, para a gente entender um pouco qual é o aspecto que envolve essa situação de apatia, de passividade, o que é essa fortaleza que vai sendo levantada de uma maneira tão sólida, que vai se embreando na alma da igreja, na alma da pessoa, do indivíduo, e vai fazendo com que ele fique ali aprisionado, refém de um calabouço, de uma masmorra, sem condições de sair dali. O que provoca realmente isso? Então, vamos entender os conceitos, né? A passividade, o que ela é? Ela é um estado de indiferença, de apatia, de desapego, de descaso, desdém, desinteresse, desprezo, frieza, indolência, insensibilidade, neutralidade, passividade, secura, sequidão, inércia, entorpecimento, estagnação, letargia, ociosidade, preguiça, torpor, inatividade, acomodação e aceitação. São muitos adjetivos, mas é tudo para que a gente consiga reforçar qual é a postura, qual que é a expressão de alguém que está preso na passividade. Então, essa pessoa é alguém desinteressada. Ela é alguém que não tem nenhum tipo de envolvimento, é neutra, tanto faz, é indiferente. Para ela, ela não tem entusiasmo, ela não tem nenhum tipo de energia, de empolgação, de desejo, de vontade. Ela simplesmente tem tudo aquilo como algo que é indiferente para ela. Não faz sentido mais, não há interesse. E só para a gente continuar nos aprofundando, né, nessa questão do conceito mesmo. Então, passividade, né, que tem muitas vezes no mesmo aspecto da apatia, também significa abatimento, desânimo, desinteresse, sem emoção, uma fraqueza, uma prostração, uma perdição, uma perversão, inatividade, ou seja, ausência total de movimento, de ação, de trabalho, desapego, descaso, desdém, desprezo, torpor, adormecimento, coma. Ou seja, o estado é tão apático, é tão passivo, que pode ser confundido com coma, uma situação de sono, melancolia. E para finalizar esse entendimento, vamos pensar então no que significa torpor, né, que foi citado nas duas expressões ali, tanto de passividade como de apatia. Torpor é esse entorpecimento, bebedeira, embriaguez, porre, torpor, coma, dormência, sonolência, hipocondria, aqui no sentido da pessoa que se droga para anestesiar qualquer tipo de entendimento, de consciência, melancolia, tristeza, estagnação, preguiça, cochilo, fraqueza, amolecimento. Então, tudo isso remete para a gente uma pessoa que está num estado de, primeiro, paralisia, ela está parada, ela não tem vontade de se movimentar, ela não tem vontade de agir, ela não tem interesse nenhum, ela não tem entusiasmo, empolgação, vontade, ela não consegue sonhar, ela não consegue planejar, ela não consegue desejar. Ela está naquele estado de dormência. E o torpor, que foi o último que a gente conversou, é realmente uma fuga da realidade. É quando eu vou me refugiar na embriaguez, nas drogas, no sono, e eu tenho esses objetos de fuga para que a minha consciência ela esteja tão distraída para que eu não encare aquela realidade. Então, nós estamos falando de uma condição espiritual. Espiritual. Então, quando a pessoa ela está demonstrando no seu ambiente comunitário, a igreja, na sua vida particular, essa estrutura de passividade, de apatia espiritual, ela é alguém que ela vai arrastada para a igreja. Mas, sinceramente, para ela não faz mais diferença. Faz tempo que ela não tem vontade mesmo de estar ali, faz tempo que ela acaba considerando com mais peso
todas as dificuldades que uma vida comunitária traz, como os desentendimentos, os desgastes, né? As decepções que você acaba tendo que encarar nas relações um com o outro. Então, essa pessoa, ela acaba, às vezes, cumprindo, né, uma obrigação religiosa de estar ali, mas ela não tem vontade. Por isso que ela não quer se envolver com ministério nenhum, por isso que para ela planejar, sonhar, servir na casa de Deus não faz sentido. Se algum dia já fez, agora já não faz. Então ela acaba indo, assiste o culto e vai embora. E quando ela pode se ausentar, ela se ausenta, porque realmente para ela não há um desejo queimando no coração dela. Isso são sintomas claros de passividade espiritual. Primeiro, nós precisamos denunciar, lançar luz para que você tenha entendimento. Então, você tome todas as decisões, né, e as ações necessárias para sair desse lugar de prisão. Amém? Então, Spurgeon, ele descreve essa situação espiritual do cristão. Ele diz assim, são aqueles, os apáticos, né, os passivos dentro da igreja, são aqueles em quem o olho da fé está turvo e nublado e raramente brilha com tanta alegria. Ou seja, a pessoa perdeu a alegria de servir ao Senhor. Ela perdeu a alegria de celebrar a vida comunitária. Ela perdeu a alegria de sonhar os sonhos de Deus. O semblante espiritual é oco e afundado em dúvidas, medos. A língua de louvor está parcialmente paralisada e tem pouco a dizer sobre Jesus. Ou seja, ela canta automaticamente, mas aquilo não faz com que lágrimas escorram dos seus olhos, não faz mais sentido, não queima no coração como uma verdade. A estrutura espiritual é letárgica e seus movimentos estão longe de serem vigorosos. O homem não está ansioso para fazer coisa alguma por Cristo. São as pessoas que fogem de trabalho na igreja, né? Não, eu não quero. Não me comprometa. Eu não quero me envolver, eu não quero me desgastar. Então, essa pessoa ela está prontamente fugindo de servir, não tem mais aquela alegria. Um entorpecimento horrível, uma terrível insensibilidade tomou conta dele. Ele é como um preguiçoso nos dias de cão, que acha difícil deitar na cama e espantar as moscas de seu rosto. Se esses tuberculosos espirituais, é assim que Spurgeon chama aqueles que estão debaixo dessa estrutura de passividade, ele diz são tuberculosos espirituais, odeiam o pecado. Se eles odeiam o pecado, eles o fazem tão fracamente, de maneira fraca, sem força, sem vigor, que alguém pode temer que eles ainda o amem. Ou seja, você olha essa pessoa, a maneira como ela se posiciona diante do pecado é tão fraca que você fica na dúvida, será mesmo que essa pessoa odeia o pecado? Está parecendo mais que ama o pecado, né? Se eles falam Jesus, é tão friamente que um ponto de dúvida se eles realmente amam. Ou seja, há um ponto de dúvida aí, né? Será que amam Jesus de verdade? A fala está demonstrando algo muito diferente disso. Se eles cantam louvores a Jeová, é muito triste, como se aleluias fossem lamentações fúnebres. Se eles choram pelo pecado, é apenas como o coração meio partido, e sua dor é superficial e impraticável. Se eles ouvem a palavra de Deus, nunca são movidos por ela. Entusiasmo é um luxo desconhecido. É genuinamente triste quando os cristãos caem nesse estado. Então, de fato, eles precisam de reavivamento e devem tê-lo, pois toda a cabeça está enferma e todo o corpo, todo o coração fraco. Todo amante de almas deve interceder pelos professores em declínio, para que as visitas de Deus possam restaurá-los, que o sol da justiça possa nascer sobre eles com cura debaixo de suas asas. Que é assustador, aqui Spurgeon descrevendo esse estado espiritual de apatia, de passividade que toma conta de um cristão e que tira dele todo o brilho da alegria da salvação, que tira dele todo o vigor, todo o entusiasmo, toda a celebração espontânea, viva, real, verdadeira, que brota de um coração que conhece a Cristo de verdade. Então nós podemos, mesmo depois
de ter tido uma experiência tão gloriosa com o Senhor, de ter caminhado em triunfo, vivendo tantas vitórias, né, tantas batalhas vencidas, nós podemos, ao longo do caminho, nos distrair, deixar com que frustrações, situações do cotidiano nos arrastem para esse lugar de passividade. Então, hoje o Senhor quer que a gente tenha consciência de como nós estamos, para que realmente isso seja consertado, isso seja confessado e o avivamento do Espírito incendeie de novo os nossos corações, porque é assim que nós devemos viver, né? E aí, então, vamos relembrar Laodiceia, essa igreja da Ásia, que o próprio Cristo confrontou sobre o seu estado. Nós podemos aqui destacar aquilo que era realmente os sintomas dessa igreja. Então, o que é? Qual é a doença? Como é que ela se manifesta quando a passividade toma conta de uma pessoa, quando ela toma conta de uma igreja, de uma comunidade? Como é que ela se manifesta? Primeiro ponto é a paralisia espiritual. Alguém que está debaixo dessa estrutura, dessa fortaleza espiritual de passividade, de apatia, ela não caminha, ela não tem movimento, ela não avança, ela fica parada nesse lugar, como uma prisão mesmo. Ela renuncia ao primeiro amor, ela começa um processo de resfriamento progressivo, o fogo do Espírito que queimava em seu coração, a chama acesa de paixão por Cristo vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, e do fervor essa pessoa passa a viver nessa situação de mornidão. Tudo que ela faz é medíocre, porque ela não quer se envolver. Então o serviço é medíocre, as orações são indiferentes, a acomodação nessa esterilidade espiritual, ela não produz fruto, ela não gera filhos, mas ela fica acomodada. Quantas igrejas se acomodam de viver 10, 20, 30, 40 anos debaixo de uma esterilidade espiritual terrível e não se indignam e não choram diante de Deus porque se acomodaram nesse lugar de esterilidade. Também há uma complacência na inatividade, ou seja, a igreja não produz, ou a pessoa, né, a nível pessoal, não produz na casa de Deus realmente atividades que prosperam e ela acaba se acomodando, aceitando, acaba apresentando essa complacência na inatividade. Estão de acordo com a inatividade, não se indignam contra a inatividade. Quando doam, quando ofertam, é com uma vontade. Para sacrificar é com uma grande relutância, porque não querem sacrifício. Eu não quero sacrificar minhas horas, os meus dias, a minha agenda. Eu não quero sacrificar os meus recursos. Eu não quero sacrificar nada. Então, quando ela precisa se comprometer com alguma coisa, é debaixo de uma relutância, debaixo de uma resistência. Há uma profunda ausência de paixão, de fervor. Então, quando uma igreja ou quando uma pessoa, um indivíduo, está apresentando esses sintomas, ele está nitidamente caminhando em direção contrária ao avivamento. Ele está caminhando para uma profunda morte espiritual, para um lugar de sono, para um lugar de paralisia, para um lugar de doença espiritual. Os apáticos, eles não reconhecem o seu verdadeiro estado. Aí é que está o problema. Porque eles não têm consciência de que estão definhando, de que estão morrendo, de que a paralisia está tomando conta de tudo, de que a indiferença já é aquilo que brota no coração, é o que restou. Eles se contentam em permanecer como estão. Não sentem necessidade de nada, mas a gente precisa ter consciência de que esse tipo de religião, esse tipo de espiritualidade aborrece Jesus e lhe causa náuseas. Então, a Bíblia, ela nos convida a um outro estilo de vida. Quando nós entramos no reino, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar e somos redimidos, somos santificados, somos separados, nos tornamos filhos por adoção, esse estilo de vida no reino, ele tem características. A Bíblia diz que o reino é alegria, o reino
são glórias jamais pensadas pelo coração humano. Nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus de uma formosa herança. Então, essa vida, toda essa glória que agora a gente acessa, gera em nós um entusiasmo, uma alegria, uma vontade, um vigor, uma força, uma determinação para caminhar. E se nós não estamos vivendo isso, tem algo muito errado. O apóstolo Paulo deixa bem claro que quando a graça se manifesta, isso não significa que nós vamos cruzar os braços e dizer que nossa parte acabou. Muito pelo contrário. Então vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo, que ele diz, né? A graça de Deus não é uma justificativa para a passividade quando se trata de nos libertarmos dessa apatia. Esta é outra dimensão do paradoxo da graça. E é captada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve: a graça para comigo não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles, embora não fosse eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, por que a graça, ela não nos chama a um estado de apatia? Porque a graça gera em nós capacitação. Então, se antes o pecado me escravizava, se antes eu era limitada por todas as minhas incapacidades, hoje a graça me capacita. A graça me faz, né, o poder do Senhor ser aperfeiçoado na minha fraqueza. Então, a graça me faz ultrapassar minhas fragilidades, meus medos, faz com que eu vença todos os desafios que estão diante de mim. Isso é graça. Não é só a salvação, que é gratuita, ela tem um combo que hoje nos ativa para vivermos uma vida inteira com o Senhor, uma vida completa, perfeita, abundante em Cristo Jesus. Então, muita gente fala assim, né? Eu já ouvi várias vezes. Tudo vem de Deus, inclusive a vontade de buscá-lo. Então, se eu não tenho vontade de buscar Deus, é porque Ele não me deu. E aí a gente entra no estado de comodismo. Então, tem toda aquela ala que diz, olha, nós não precisamos jejuar, nós não precisamos orar, todo dia tem uma rotina rigorosa de oração, não precisamos ficar nessa religiosidade, ler a Bíblia sempre, porque nós somos salvos pela graça. E aí eles interpretam que todas essas disciplinas espirituais, elas na verdade são uma manifestação religiosa, uma tentativa que a gente tem de agradar a Deus. Mas isso não é necessário, porque Jesus, né, nos salvou pela graça. Isso é você fazer da graça do Senhor uma desgraça, porque de forma alguma é isso que Paulo ensina, de forma alguma é isso que a palavra de Deus nos orienta. A graça, que é essa salvação imerecida, é não nos dar aquilo que... a graça é recebermos aquilo que não merecemos, porque nós não merecemos tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, então por isso é gratuito. Ela não faz com que fiquemos estagnados, passivos numa caminhada cristã. Muito pelo contrário, ela nos empurra para o movimento, ela nos capacita para a ação, ela enche o nosso coração de entusiasmo e faz com que a nossa caminhada cristã seja fervorosa. Esses são os frutos da graça. E é óbvio que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, muitas vezes, Deus vai trazer para a gente tempos, estações, onde uma clareira de entendimento vai brilhar. E aí você vai, ter consciência do seu real estado espiritual. Você vai, talvez, cair em si sobre vários aspectos da sua vida que você nunca tinha enxergado antes. É a clareira da graça e misericórdia de Deus que faz com que um pecador tenha consciência dos seus pecados e tenha condição de escolher se arrepender ou não. Então, Deus trabalha assim, através dessas clareiras, mas elas são passageiras, porque depois disso, Deus vai requerer de nós, decida. Agora que você tem consciência dos seus pecados, agora que você tem consciência das suas fraquezas, agora que você tem consciência das suas fragilidades, da necessidade que você tem de uma posição, de uma postura, decida, você vai escolher o quê? Negligenciar, continuar negligenciando a sua vida espiritual ou tomar decisões, tomar posturas? Negligenciar a leitura da palavra ou se comprometer com ela? Então, Deus ele nos dá sempre uma clareira de oportunidade para que a gente possa decidir o que fazer. Então, eu e você, muitas vezes,
somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Olha, não está bom como está. Cuidado, você está negligenciando a sua vida espiritual. Isso tem tornado as coisas mais difíceis, tem criado lacunas de separação, tem te arrastado para um estado de apatia, de indiferença. Vigie esse campo, coloque a tua vida em ordem, volte à comunhão, volte à oração, volte ao estudo bíblico, volte à leitura da palavra com mais vigor. E aí você decide, vou continuar sendo arrastado para a passividade ou vou me posicionar e buscar ao Senhor? Ou vou me arrepender da minha distração, de ter priorizado outras coisas? Então é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Então nós não podemos falar assim, jogar a batata quente no colo do Espírito Santo e dizer, eu só vou te buscar, só vou ter sede de fome se o Senhor me der sede de fome. Não é assim. Nós vemos com Davi. Davi o tempo todo estava dizendo, bendize a minha alma, Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa os meus pecados, quem sara as minhas feridas. Olha, Davi estava o tempo todo dando ordem para as emoções dele, dando ordem para o seu raciocínio. Ele sabia que a vida espiritual não é assim, algo tão automático, onde ele fica passivo. Por isso que o tempo todo ele dizia, né? Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Ele tinha essa interação, essa posição, essa decisão de dizer, eu decido que eu não vou me afligir, eu decido que eu esperarei no Senhor, eu decido confiar nele. E a gente tem que parar de achar que a caminhada cristã é essa coisa passiva, onde Deus é responsável por tudo. Não, nós temos uma parte nisso. Se Deus disse, Jesus ali, através daquela palavra profética à igreja de Laodiceia, ele disse, eu corrijo o filho a quem amo. Ele estava dando condições para aquela igreja se arrepender do seu estado. E ele responsabilizou aquela igreja pelo estado espiritual de apatia em que ela se encontrava. Então, continuando aqui os versículos que Paulo então, ele diz, né? Não é porque a graça é abundante na minha vida que eu não vou agir. Ele fala, pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Então, a graça, ela capacita, ela motiva, ela nos leva a fazer um esforço real em nossa luta pela santidade. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o que Paulo fala. A graça não nos torna passivos. A graça não produz apatia. Ainda temos responsabilidades que nos cabem. É isso que Paulo está deixando claro aqui. Então, a gente vê também um outro exemplo de passividade, que é aquele paralítico que estava ali à beira do tanque de Betesda, como está descrito lá em João 5. 38 anos sentado ali. 38 anos, né? E aí a gente vê que Jesus vai de encontro. Nós pensamos, Jesus curou ele da paralisia. Jesus curou ele da fortaleza espiritual, da passividade que aquele homem estava preso. E Jesus confronta essa estrutura já perguntando, já dizendo para ele, você quer ficar bom? Você quer ser curado? Porque a passividade ela estava tão enraizada, tão aprofundada na alma daquele homem, que Jesus teve que confrontar, a abordagem de Jesus foi confrontar, você quer? Você quer? Né? E aí ele dá toda aquela explicação, né? Olha, tem alguém que me levar e tal. E o que Jesus diz para ele, depois que Jesus o cura, né? Você pega a sua cama e anda. Sai da passividade agora. Gera movimento nesse lugar onde a fortaleza espiritual da passividade amarrou a tua vida, prendeu a tua vida, aprisionou. Levanta, pega a sua cama e anda. Ou seja, no lugar de onde havia essa apatia, essa falta de ação, essa falta de força, de coragem, de entusiasmo, de responsabilidade, você passa a partir de agora, instantaneamente, a fazer o oposto disso. Então é tremendo como Jesus aqui confrontou essa estrutura de passividade. Outros versículos, Paulo falando, né? Nunca falte o zelo, nunca falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, fervorosos, de ferver mesmo, de uma água fervendo na panela, dessa temperatura alta, sabe? Desse calor, desse coração queimando. É isso que Paulo diz à igreja de Roma. Também lá para Tessalônica, Paulo diz, não apague o espírito.
ou seja, não tenha práticas que vão apagar a ação do Espírito, que vão sufocar, que vão inibir a ação do Espírito. Ele também escreve para Timóteo dizendo: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti. Olha só, Timóteo estava entrando num estado de apatia, e Paulo falou: você precisa reagir. Reaviva o dom que há em ti, que foi colocado, derramado sobre você mediante a imposição das minhas mãos. Olha, Paulo responsabilizando Timóteo, as coisas não são automáticas. Não fique deixando de lado a responsabilidade que cabe a você. Se levanta agora e reaviva o dom que você recebeu de Deus. Outra coisa que Paulo diz na carta de Efésio: não entristeça o Espírito do Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Uma posição, um coração que rejeita as coisas de Deus, entristece o Espírito Santo. E lá para a igreja da Galácia, Paulo diz: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, olha que Paulo o tempo todo dizendo: se você não vigiar, se você se distrair, se você negligenciar a tua vida cristã, você vai entrar nesse estado de apatia. Você vai ser arrastado para essa fortaleza espiritual da passividade. Né? Muitas vezes a gente subestima o poder das amizades, a gente subestima o poder dos círculos de influência. Mas olha o que Tiago está dizendo. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então a gente se pergunta, né? Ai, como é que eu fui parar nesse estado de apatia? Como é que eu, de alguém que era tão fervorosa, tão cheia do Espírito Santo de Deus, tão sedenta, de repente me tornei apática? A Bíblia está deixando bem claro: é você negligenciar o seu dom, é você escolher uma roda de amizade do mundo, é você entristecer o Espírito Santo de Deus, alimentando a carne ao invés de alimentar o Espírito, é você ter práticas no seu dia a dia que apagam o Espírito Santo de Deus. Tudo isso vai minando o nosso coração, tudo isso vai nos enfraquecendo, vai deixando a água que estava fervendo se esfriar, se esfriar, se esfriar, até que de repente, quando a gente percebe, nós somos arrastados para essa fortaleza de passividade, e aí nada mais faz sentido para a gente. Então nós precisamos entender, isso não é brincadeira. Não podemos subestimar o poder destrutivo, devastador que há nessa estrutura da passividade. Agora, como ela entra, nós já sabemos. São as pequenas coisas, é o dia a dia, é a rotina, é o cotidiano que vão sendo negligenciados até que, de repente, a gente se dê conta de que nós acabamos comprometendo demais a nossa vida com Deus. Então, eu quero ler para vocês aqui uma carta que eu gosto muito que o John Wesley escreveu a um dos seus ministros que ele acompanhava, que ele mentoreava, né? E dos aspectos dessa carta que mais me chama a atenção é que ele confronta a passividade. Ele denuncia isso bem presente na vida desse ministro. E eu queria que a gente pudesse ler e vocês acompanhem. Então, ele escreveu essa carta em 17 de agosto de 1760. Ele diz: meu caro irmão, a conversa que tivemos ontem à tarde deu-me muita satisfação. Quanto a alguns boatos que ouvi em relação a dissipar os seus haveres e ser perdulário, beber imoderadamente e comportar-se indevidamente para com os pobres habitantes de Silverton, estou convencido de que são equívocos. O que eu suponho é que em conversa muito com pessoas descuidadas e insensíveis, e espero que tenha cada vez mais cuidado em relação a todos esses fatos, abstendo-se da própria aparência do mal. Então, aqui começa ele dizer: olha, todas aquelas acusações que fizeram contra você, de que você fica devendo para as pessoas, faz mau uso do seu dinheiro, que você bebe demais, você está se comportando indevidamente, eu percebi que realmente isso são equívocos, então toma cuidado aí, você está conversando com gente de maneira descuidada que, né, estão te caluniando. E aí ele continua.
que nem sempre se aplicou à pregação quando poderia ter feito, você mesmo admitiu, mas parecia determinado a remover esta objeção, assim como a outra, de usar exercícios ou divertimentos que causavam ofensa aos seus irmãos. Creio que igualmente se esforçará para evitar conversas frívolas e levianas e a falar e se comportar na frente de todos com aquela seriedade e oficiosidade que convém a um pregador do evangelho. Então, nessa segunda frase, né, John Wesley está aqui falando para ele, olha, você não se aplica ao teu dom como você deveria, com a seriedade que ele exige, tem algumas coisas que estão chamando mais a sua atenção, alguns divertimentos que inclusive escandalizam alguns, né? Então você não está tendo toda a postura adequada para um ministro do Senhor. E ele continua falando, claramente, alguns anos atrás, você estava vivo para Deus, ou seja, claramente, alguns anos atrás, você estava fervoroso. Olha só o que John Wesley está dizendo. Você experimentou a vida e o poder da religião. Não será que Deus pretende que as provações a quais você se sujeitou não o trouxessem de volta a isto? Então, o John Wesley falou, nitidamente você está passando por um processo de esfriamento espiritual. Agora, será que você não está passando por tanta dificuldade para você voltar de novo ao Senhor, para você colocar a tua vida em ordem? E olha que John Wesley fala, você não pode ficar parado. Você sabe que é impossível. Você deve avançar ou retroceder. Ou deve recuperar esse poder e ser um cristão completo, ou em pouco tempo não terá nem poder nem aparência dentro ou fora. Olha que surpreendente. John Wesley falou assim: ninguém fica parado. Ou você avança ou você retrocede. Ou seja, ou você avança na sua caminhada cristã, sendo cada vez mais cheio do Espírito Santo, tendo cada vez mais conhecimento de Deus, ou você vai retroceder. Não existe você ficar no estágio que você estava quando começou a esfriar. O esfriamento faz você voltar atrás. Então você perde a revelação, você perde o vigor, você perde o fervor, você perde tudo. Radicalmente contrário a ambos é essa capacidade de ridicularizar os outros, torná-los insignificantes por expor suas reais ou supostas fraquezas. Isto eu seriamente aconselho você a evitar. Prejudica você, prejudica os ouvintes e enormemente prejudica aqueles que são assim expostos e tende a torná-los seus inimigos irreconciliáveis. Então aqui ele ainda tem uma prática, né, imatura de ficar ridicularizando os outros. E o John Wesley está aqui falando para ele, para com isso. Ou seja, está alimentando a carne, não o espírito. Algumas vezes também tem sido traído por falar o que não era exatamente verdadeiro. Acautele-se disso, acima de tudo. Nunca aumente, nunca exagere alguma coisa, seja inflexível no apego à verdade, seja exemplar nesse ponto. O que quer que tenha sido no passado, que todos saibam que agora John Tremban domina a mentira. E ele nunca promete algo que não cumpre, que sua palavra equivale a um compromisso. Peço que seja diligente nisso, seja exemplo de verdade, sinceridade, simplicidade religiosa. E aqui ele continua falando, você está negligenciando, você fala uma coisa que não é verdade. Você tem que, sabe, construir uma nova história. Tua fama de mentiroso do passado tem que ficar lá atrás. As pessoas têm que te conhecer pela tua palavra, pelo teu caráter. E ele prossegue dizendo, o que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo atualmente, é a carência de leitura. Eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco. E talvez por negligenciar a leitura, você tenha perdido o gosto por ela. Por essa razão, o seu talento na pregação não se desenvolve. Você é apenas o mesmo há 7 anos. Olha aqui a apatia, olha aqui a passividade. A pessoa que se conforma com a falta de frutos, a pessoa que não frutifica, que não prospera, que não avança e está acomodada. E aqui, John Wesley, como mentor, ele está dizendo bem claro, você não desenvolve o seu dom. Lembra de Paulo? Falando para Timóteo, reavive o dom que há em ti, que foi colocado, imposto sobre você pelas minhas mãos. Você recebeu um dom, você precisa dar conta dele. Você vai prestar contas ao Senhor pelo que você fez com ele. E aqui
John Wesley está falando a esse ministro que ele mentoria, né? O que você está fazendo? Você não desenvolve. É vigoroso, mas não é profundo. Há pouca variedade. Não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir essa deficiência, juntamente com a meditação e a oração diária. Você engana a si mesmo, omitindo isso. Olha aqui, mais um aspecto da passividade. A pessoa está numa pior. Ela está numa apatia, tudo que ela faz é medíocre e ela faz o quê? Ela se engana, ela omite, ela diz, não, eu estou ótima, eu estou bem, eu tô super bem, meus dons estão, ó, estou desenvolvendo. E aí John Wesley fala, você engana a si mesmo. Você omite tudo isso, você diz que nada disso é verdade. Você nunca poderá ser um pregador fecundo, ou seja, um pregador próspero, um pregador frutífero, nem mesmo um crente completo. Vamos, comece. Olha aqui John Wesley dizendo, saia da apatia, haja agora mesmo. Estabeleça um horário para exercícios pessoais, poderá adquirir o gosto que não tem. O que no início é tedioso será agradável posteriormente. Quer goste ou não, leia e ore diariamente. É para a sua vida, não há outro caminho. Caso contrário, você será sempre um frívolo, medíocre e superficial pregador. Faça justiça à sua própria alma, dê-lhe tempo e meios para crescer. Não passe mais fome, carregue a sua cruz, seja um cristão verdadeiro no sentido da palavra. E então, todos os filhos de Deus se regozijarão e não se afligirão consigo. E, particularmente, atenciosamente, John Wesley. Então, que carta? Que carta onde John Wesley ele denuncia uma postura de passividade que estava se tornando uma fortaleza na vida desse ministro, por ele descuidar do seu dom, por ele não pagar o preço para desenvolver, por ele se acomodar, achar que está tudo bem, na mediocridade que está, por ele não frutificar e em momento nenhum entender que isso é um problema, né? Muito pelo contrário, essa pessoa estava distraída com divertimentos, estava se envolvendo com gente errada, estava negligenciando todo o seu chamado, a postura que ele deveria ter, as decisões que ele deveria tomar, a maneira como ele deveria se relacionar com as pessoas. Então, John Wesley ali deixa bem claro, ele confronta tudo aquilo e diz, há uma responsabilidade que te cabe. Se você escolher viver o resto da sua vida nessa passividade, você nunca vai poder tocar corações. Você nunca vai poder mudar vidas, marcar a história, se tornar alguém frutífero, próspero no reino de Deus. Então, isso que John Wesley falou serve para mim e para você hoje. Preciso que a gente avalie nosso real estado espiritual. Até que ponto a apatia, a passividade espiritual tem realmente nos paralisado, nos encarcerado e feito com que a gente se acomode numa vida medíocre espiritualmente falando. Sem frutos, sem intensidade, sem poder, sem entusiasmo, sem fervor, sem zelo. Se hoje há entre nós pessoas que estão machucadas, que juraram, que fizeram uma promessa para si mesmos, que nunca mais vão se envolver em igreja, que nunca mais vão servir, que isso seja quebrado em nome de Jesus. Que toda a mentira que o inferno fomentou no coração de pessoas seja denunciado e cancelado em nome de Jesus. O Senhor nos chama para sermos filhos que andem debaixo de poder e autoridade para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, na nossa comunidade. E ele não quer que a gente seja roubado, encarcerado por essa estrutura espiritual terrível que é a passividade, que nos rouba tanto. Se nessa clareira de entendimento eu e você não tomarmos uma decisão, pode ser que a gente acabe nossas vidas encarcerados nesse lugar. Mas em nome de Jesus, eu creio que muitos estão saindo desse lugar de passividade e voltando a se movimentar, e voltando a caminhar, a prosseguir, a marchar, a avançar. Em nome de Jesus, que o Senhor faça isso na minha e na sua vida. E para finalizar, eu coloco aqui uma frase que John Wesley dizia, ele que deu todos esses conselhos, né, para o ministro que era ali mentoreado por ele. Ele disse, eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Então, o que John Wesley está nos dizendo? Ele está nos dizendo, eu sou salvo pela graça, sim,
mas a minha vida, a minha caminhada com Cristo é muita oração nos bastidores. São dias de jejum, são dias de busca intensa, é muita leitura da palavra, é uma dinâmica intensa onde não há um comodismo, onde não há um conformismo, uma complacência de forma alguma. É como Paulo: eu esmurro meu corpo, eu reduzo a servidão. É como Paulo dizendo: eu prossigo, há movimento, há ação. Não há uma conformidade, não há um lugar onde eu paro, porque o próprio John Wesley disse: ninguém fica parado. Quando você para, você retrocede. Então decida hoje se você vai prosseguir ou se você vai retroceder. Mas como diz em Hebreus, nós não somos os que retrocedem. Que em nome de Jesus não haja ninguém entre nós que retroceda, mas que o Senhor nos levante num novo tempo, onde nossos corações sejam avivados, para que a gente possa se colocar em chamas. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa fazer dessa partilha um tempo de testemunho, compartilhe realmente o quanto essa palavra faz sentido para você, em nome de Jesus. Deus abençoe.